Bom, uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, não é, para o nosso segundo encontro nacional de educadores da ANEB. E hoje teremos mais uma palestra de grande relevância para as nossas escolas. Eu espero que todos aproveitem ao máximo, mesmo. E quero agradecer a consultoria, a empresa de consultoria da professora Iolene Lima, não é, a sua equipe, por preparar e disponibilizar para nós essa reunião e também o suporte aí da sua equipe nos ajudando. Eu agradeço muito a participação de cada um e passo a palavra para o nosso presidente, professor Valceni Braga, que é o diretor-geral da Rede Batista de Ensino, que vai, então, fazer a apresentação da preletora de hoje e também o tema que ela nos trará. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Mário Jorge Castellani, diretor executivo da ANEB, cumprimentar nossa palestrante, a doutora Dejanani, a minha amiga também, a consultora Iolene Lima, e cumprimentar a professora Uda, que é do meu conselho, e todos os demais participantes. Vamos ter agora uma palestra bastante relevante para quem lida na gestão educacional, para quem é educador, o caminho da excelência na educação, buscando realmente uma eficiência de resultado aí na sua escola, no seu processo educacional. Agradecemos a professora Dejanani pela presença conosco. A professora Dejanani é doutora em psicologia pela PUC Campinas, também mestre em psicologia pela mesma universidade. Ela também é especialista em psicologia infantil e em neuropsicologia. A doutora Dejanani possui vasta experiência em diversos campos da psicologia. É também uma das proprietárias da empresa Caleidoscópio de Desenvolvimento Humano, sediada em São José dos Campos. Também é cofundadora da startup Cereus. Portanto, conosco e com a palavra, a doutora Dejanani. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de fazer parte com essa formação. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com tantos gestores, né, e isso me deixou, sim, muito entusiasmada, muito feliz, né, por conta de uma trajetória de estudo, de uma trajetória profissional em prol, né, da educação inclusiva, certo? Então, eu vou falar para vocês rapidamente um pouco do trabalho que eu executo hoje, para que vocês possam ter realmente uma ideia, né, de quem eu sou, né, por que esse tema, para mim, é de grande importância, tá, e qual é o meu principal trabalho hoje, né, minha principal ocupação, né, em termos de psicologia, tá. Então, eu faço parte de uma equipe de profissionais hoje, né, que é a Caleidoscópio, Desenvolvimento Humano, tá? Essa equipe, né, nós temos estudados em conjunto, né, toda a legislação acerca da inclusão escolar, né, todo o estudo mesmo que vai envolver os principais aspectos, né, de conhecimento aí, para que a gente possa fazer com que essa inclusão, ela possa cada vez mais se efetivar, tá certo? Então, eu sou uma psicóloga clínica, tá? Eu trabalho com muitas avaliações psicológicas, neuropsicológicas, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, com uma visão muito crítica dessa área, né, de atuação dos profissionais psicólogos, e estou, né, sempre, né, com as escolas, né, então eu vou trabalhar tanto em termos de avaliação, quanto em termos de intervenção, né, dessas crianças que hoje são o público-alvo da educação especial.
Então, essa é a minha preocupação, né? O que fazer, né, em prol do desenvolvimento de fato dessas crianças, como atender a essas necessidades específicas. Então, esse tem sido o grande eixo nosso de preocupação, né, que faz com que a gente possa colaborar, né, com os formadores, com os professores, com os gestores, né, para que tenham, né, também uma visão melhor essa área, né, da psicologia e como que, de fato, pode acontecer, né, essa relação, né, entre, né, a psicologia e esse âmbito educacional, tá certo? Então, eu sou uma psicóloga que sempre estou batalhando pelas crianças, é claro, né, e sempre conversando com os professores e coordenadores das escolas aqui de São José dos Campos, ok? Então, a gente, para vocês, um pouco de contribuições, né, que eu posso dar, e dividir com vocês também alguns dilemas, claro, né, e dificuldades que a gente passa nesse processo, tá bom? Márcia, passa para mim o slide, por favor. Tá? Então, só para a gente lembrar um pouco, né, a educação inclusiva, né, ela partiu inicialmente da luta de profissionais de educação especial, né, uma luta para que as crianças, né, então, eram denominadas crianças com deficiências, né, pudessem ser atendidas no ensino regular. E para que isso, né, acontecesse, né, teve que haver, em conjunto, uma luta social também muito grande, né, e, né, a partir, né, dessa luta social, junto com a luta dos profissionais de educação especial, né, que as políticas públicas de educação, que pudesse atender uma educação inclusiva, né, fossem elaboradas. E hoje a gente conta também com políticas de ação afirmativa. Então, lembrando que dentro desse processo histórico, né, nós temos, né, vários paradigmas até chegar ao paradigma da inclusão. Nós temos um paradigma que é da institucionalização, né, hoje, né, havia realmente um afastamento dos deficientes, né, um isolamento desses deficientes em instituições, né, que visavam um pouco a parte educativa, mas esse não era o foco, né, e depois nós tivemos aí um paradigma que a gente chama de normatização, né, ou um paradigma, né, de integração, né? Então, nesse paradigma, né, foi quando no Brasil, né, a gente teve as classes especiais. Então, vocês lembram das classes especiais? Então, a criança era atendida dentro do âmbito, né, escolar, na escola, mas numa sala diferenciada, tá? Com recursos claros de educação especial, mas a formação, né, desse aluno, né, até então denominado deficiente, né, portador de deficiência, ela ficava a cargo de quem? Ficava a cargo, né, desse professor de educação especial. E havia aí uma certa exclusão, porque eu lembro muito bem, na época de estagiária de psicologia, que essas crianças, inclusive, tinham um horário de recreio diferenciado dentro da escola. Tá? Então, eles ainda eram deixados meio de lado, né, e ainda, né, com recursos, muitas vezes, que não eram, né, viáveis, totalmente viáveis para as necessidades específicas que eles apresentavam, tá certo? Então, eu acredito que vocês lembram, né, desse paradigma também. Então, atualmente, nós estamos numa luta grande para sair desse paradigma e fazer com que a inclusão ela se instale de fato, né? A psicologia, pode passar, Márcia, o slide? Isso. A psicologia, ela sempre teve, né, aí uma parceria também com a área da educação, certo? E tanto que nós tivemos aí a psicologia educacional, né, enquanto uma área da psicologia, com a preocupação, principalmente a partir da década de 70, né, de poder contribuir com essa formação docente, né. Então, havia, né, toda essa
preocupação mesmo, né, da psicologia dentro de um compromisso ético-social, né, com a formação e com a prática do docente, né, e considerando, é claro, uma trajetória histórica, porque, né, essa psicologia nem sempre também funcionou de uma forma adequada, né, e eu acredito que vocês vão se lembrar disso, quando a gente fala da atuação do psicólogo dentro das escolas, certo? Então, eu acho importante retomar isso para que a gente não caia nos mesmos erros, nas mesmas falhas históricas que já aconteceram. Hoje nós temos, né, um processo educativo que tem que ser compreendido como um processo social, é uma questão de direitos humanos e da democratização mesmo da escola, né? Então, é isso que vai fazer com que a gente realmente desemboque nesse paradigma da educação inclusive, e fazer com que ele aconteça como deve acontecer. O que não tem sido uma tarefa fácil. Então, a gente ainda está nesse processo histórico, a gente não conseguiu uma configuração ainda totalmente eficaz para esse paradigma, né, da inclusão. Então, é um trabalho em parceria e com muitos profissionais que estarão envolvidos. E aí, no decorrer, né, da minha fala, a gente vai ficar muito claro, então, quem são esses profissionais que estão envolvidos. Pode passar, Márcia. Algumas das contribuições, então, da psicologia para a educação, elas foram muito pertinentes, né, em relação a uma crítica do modelo tradicional da psicologia escolar, que era baseado na clínica psicológica. Então, esse é um erro que a gente não pode cair novamente. A gente não dá para acreditar que o psicólogo ele está dentro da escola fazendo um trabalho clínico e fazendo um atendimento para a criança, né, fazendo um atendimento para a criança, para que a criança, né, se adeque ao contexto escolar. A gente sabe que não é isso que deve acontecer. O contexto escolar, ele deve se adequar àquela criança, para que aquela criança tenha uma boa adaptação. Tá? Então, isso é importante porque essa foi uma dificuldade grande na área da psicologia escolar. Né? Inicialmente, os psicólogos eles estavam na escola, né, para tratar das crianças. Né? Então, isso está num paradigma né, da integração, da normatização, quer dizer, eu tenho que normalizar a minha criança para ela funcionar dentro desse ambiente. Tá? Então, essa é uma grande crítica. Não deve ser assim. O psicólogo escolar hoje ele tem outras funções extremamente pertinentes, inclusive de trabalhar com as crenças errôneas que os professores carregam ao longo, né, do processo ensino-aprendizagem, né, da atuação profissional deles, certo? Então, a psicologia também contribui com a investigação sobre o processo de produção institucional da queixa escolar e da produção social do fracasso escolar. Tá? Por quê? Né? Teve uma época da psicologia que a gente estava, né, a gente que eu coloco, os psicólogos, eles estavam fazendo avaliações, né? Então, é a época dos famosos testes de QI, né? E isso eu ainda vejo requisitos na prática, tá? Onde eu tenho famílias e, às vezes, profissionais da escola que ainda enfatizam a questão do QI, né? Ele não aprende, né, porque o QI dele não é bom, certo? Então, não é dessa forma mais que nós temos que ver. Né? Então, aí nós teríamos essa produção mesmo, né, da queixa escolar. Então, assim, a criança não se encaixa no sistema escolar, ela é enviada, né, para a clínica, ou o psicólogo trata essa criança dentro da escola num contexto clínico, certo? Então, eu acredito que muitos de vocês já vivenciaram isso. Tá? Então, isso não pode mais acontecer. E a gente vai entender hoje por quê. Né? E um processo de reflexão, né, claro, né, num âmbito maior, sobre os desafios da educação no Brasil contemporâneo, envolvendo questões sociológicas, políticas, culturais e pedagógicas. Pode passar para mim, Márcia. Então, nós temos essa grande contribuição, né? É claro que hoje a psicologia na formação docente, ela tem que viabilizar, né, um outro tipo de ensino para o professor, né? Que ele possa compreender de fato como essa criança aprende, né? O que é importante, o que é relevante nesse processo de ensino-aprendizagem.
Essa formação docente, eu digo para vocês hoje, que ela tem que conter, né, noções do desenvolvimento infantil, noções da neurociência, né, que é o que a gente vai conversar um pouco, tá? E, né, claro, sobre as teorias de aprendizagem. Mas tudo isso, eu quero que fique claro para vocês em prol, né, de uma compreensão que deve haver na educação inclusiva das necessidades específicas de cada criança, de modo a atender esse público-alvo hoje da educação especial. Então, até a nomenclatura, né, ela foi se modificando ao longo desse tempo. Então, eram, né, pessoas portadoras de deficiência, depois pessoas com necessidades educativas especiais. Hoje a gente fala, né, a nomenclatura correta e adequada é realmente o público-alvo da educação especial, né? Então, isso tem que ser visto hoje dentro de grandes eixos, né, da neurociência cognitiva, tá, que é uma área que a gente vai ver de confluência da psicologia, da educação e da neurologia, né, das teorias de aprendizagem e das teorias, né, do desenvolvimento infantil, que vão poder subsidiar a inclusão escolar. Porque se eu entendo o desenvolvimento infantil, eu consigo entender como está funcionando aquele cérebrozinho, né, junto com os conhecimentos da neurociência, e eu consigo, de fato, fazer uma atuação mais eficaz para ter uma modificabilidade né, nas questões das funções cognitivas das crianças e, de fato, conseguir com que elas avancem, né, no ensino, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. E tudo isso, né, tem muita relação também de como o professor ensina. Pode passar. Então, a literatura, ela pode parecer um pouco confusa, né, porque nós temos várias nomeações, né, do que a gente fala hoje, que é uma neuroeducação, tá? Que é justamente, né, uma área que vai se valer da neurociência, dos estudos da neurologia, né, da pedagogia e da psicologia. Então, são 3 áreas funcionando juntas. A neuroeducação, ela é muito recente, né? Ela veio com aí a construção, claro, de conhecimentos acerca do funcionamento todo do sistema nervoso central, tá? E ainda tem muitas confusões aqui, né? Então, qual é as delimitações dessa área? Então, quem tem estudado muito isso é essa autora de Harvard que eu coloquei aqui embaixo, né? A Tracy, certo? Ela que está, né, auxiliando nessa delimitação de estudos nessa área. Então, ainda tudo é muito novo, né? Mas na literatura a gente vai encontrando diversas, né, nomenclaturas a respeito disso, educação baseada no cérebro, neurociência educacional, a psicologia educacional, né, mesmo, né, que já era aí, né, antes, né, do advento da neurociência, certo? Mas hoje a psicologia educacional, ela também tem que abranger esses estudos da neurologia, então vamos cair novamente na neuroeducação, a neuropsicologia cognitiva e a neurociência cognitiva, certo? Então, eu sou uma psicóloga cognitivista, então dá para vocês um outro parâmetro né, um outro parâmetro mesmo da psicologia que possa, né, ajudar vocês a entenderem como que está essa área hoje e ajudar a entender como que, né, o sistema nervoso central realmente funciona. Eu não vou entrar aqui em grandes questões teóricas, o meu objetivo é dar para vocês alguns eixos, alguns aparatos, né, e muitas reflexões, tá? Então, pode ir para o próximo, por favor. Né? Outro termo que tem sido utilizado na área, neuropsicopedagogia, inclusive, né, há aí cursos de especializações que estão sendo propostos em neuropsicopedagogia, então sempre é bom conhecer o conteúdo programático desses cursos, né, para que realmente eles sejam efetivos, e a neuroaprendizagem, né, que está atrelada, né, à neurociência da educação. Então, o foco é o sistema nervoso central e processos cognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos que são responsáveis pelo ensino, tá? Ainda há muita resistência de alguns professores, né, e educadores em relação a isso,
Mas eu vou falar para vocês que não é difícil, né? É ter um conhecimento dos aspectos mais básicos, porque vocês vão contar, né, quando a gente fala, né, quais são os profissionais que estão envolvidos. Vocês vão precisar contar, claro, com uma equipe mais especializada. Mas, a partir do momento que eu consigo ter uma mudança de foco e de olhar da dificuldade daquela criança, né, o educador, né, ele começa a refletir e a pensar que existe um outro caminho. Que não, a criança não está lendo, que não é por preguiça, que ela não está conseguindo interpretar um texto, não é porque, né, ela não está com preguiça de ler, ela não consegue prestar atenção, tá? Então, essa mudança de foco, é parar de justificar as dificuldades escolares, né, somente no âmbito, por exemplo, de um sistema familiar que não funciona, ou somente no âmbito emocional. Então, aquela criança, né, os pais estão separando, ela não está bem, por isso que está com preguiça de ler. Né? Então, são falas, né, que estão pautadas em crenças errôneas de educadores. Né? Então, essa mudança, né, de olhar vai fazer também com que os professores consigam entender essas dificuldades de aprendizagem de uma outra forma. Né? Então, assim, não é preguiça de ler, certo? É, muitas vezes, uma dificuldade, né? A grande maioria, porque a gente costuma falar na área que todo cérebro que está funcionando de uma forma eficaz, ele gosta de aprender, a criança se sente motivada, ok? Então, é realmente considerar que algo naquele funcionamento de habilidades cognitivas não está funcionando. E que isso, claro, atinge o emocional, né? Atinge o exercício pleno de funções executivas, que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Então, o que é importante? Essa mudança de olhar. Né? Então, a neuroeducação, né, ela vai permitir, né, ao meu ver, sim, essa grande reflexão e uma grande mudança. Bom, pode passar, Márcia. Vamos lá. Né? Então, nós temos aí a década do cérebro, olha como é recente ainda, que foi de 1990 a 2000. Né? Então, aqui, né, foram muitos estudos, né, no âmbito, né, neurociências que foram desenvolvidos, e isso tudo foi possível graças aos exames, né, a toda uma tecnologia de exames de imagem cada vez mais eficazes e precisos, né, que façam com que os neurocientistas consigam compreender como que é o aprendizado do cérebro humano, né, como que isso se consolida, tá? Então, a neuroeducação, ela visa, sim, a construção, né, de um novo modelo para o ensino e aprendizado, com melhores práticas, né, e acaba realmente sendo uma consequência, né, natural, né, de estudos aí, da combinação dessas áreas, das descobertas neurológicas, da psicologia e das necessidades educacionais. Então, a psicologia que tem estado realmente mais a par disso é a neuropsicologia e a psicologia cognitivista, né? Um profissional com essa formação, certo? Pode passar. Então, qual que é o grande desafio hoje que nós temos em termos de inclusão, de efetivação de inclusão? Né? É traduzir os dados da neurociência para a educação, com o objetivo principal de melhorar a aprendizagem dos alunos e o ensino dos professores. Né? Então, esse é o grande desafio, né, aí do século XXI. Então, a gente não somente vai entender como o processo de ensino-aprendizagem, né, ele se estabelece em termos, né, do funcionamento neuronal dos alunos, né, mas também, né, quais são as estratégias que os professores, então, eles têm que usar para atingir melhor aos alunos, certo? E isso, gente, eu estou falando, não é exclusivamente para o nosso público lá, né, da educação especial, certo? Isso é para todas as crianças. Por quê? Né? O que eu vejo hoje, né? Nem todas as crianças com dificuldades escolares,
né, nesse âmbito de funcionamentos mesmo, né, de ordem cognitiva, elas são o público-alvo da educação especial. Ou seja, nem toda dificuldade, né, escolar é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso tem que ficar muito claro, porque hoje nós estamos dependendo de avaliações clínicas. Então, o que eu tenho hoje de realidade aqui em São José dos Campos? Eu não sei se para vocês é da mesma forma, mas hoje, para uma criança, né, receber, né, qualquer atividade mais adaptada, né, qualquer avaliação diferenciada, né, por conta de uma dificuldade que ela está apresentando, ela necessita de um laudo, né, de uma avaliação neuropsicológica, psicológica, de uma avaliação psiquiátrica, né, quer dizer, há exigência de uma série de documentos, não é certo? E as crianças que não chegam, eu fico pensando, né, como que elas ficam? Porque nem todas vão chegar, né, a ter um atendimento como esse, nem todas vão chegar a ter uma avaliação. Então, ao meu ver, né, a escola, os, né, profissionais, a equipe escolar, né, especializada, ela deve se empoderar. Ela tem que ter o poder de fazer, né, também as avaliações, né, psicopedagógicas, e nesse âmbito da neuroeducação, considerando o funcionamento realmente do cérebro, possa ser, né, efetivo em termos de aí, mudanças e adaptações, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Que possa ser efetivo para gerar, né, as modificações necessárias, porque algumas crianças, né, têm alguma dificuldade, precisam um pouco mais de repetição, e a gente dá oportunidade para elas, delas não, né, ficarem dentro de um transtorno de aprendizagem, né? Tá dando para vocês entenderem, né, a minha linha de raciocínio e o que eu tenho realmente vivenciado hoje? Né? Então, isso, ao meu ver, é algo que precisa mudar. Né? É como se a escola ela precisasse tomar para si, né, todos os desafios que envolvem a educação. E as crianças que são atendidas, então, por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, né, né, que são públicos, eles não vão até a escola. Então, como é que fica esse eixo, né, essa troca entre esses profissionais? Tá? Ao meu ver, esse assim, é um dos grandes dilemas que a gente vivencia hoje. Pode passar, Márcia. Então, nós temos que ter hoje, né, professores de educação especial, psicopedagogos, psicólogos escolares, né, que precisam ter o conhecimento dos conceitos básicos da neurociência cognitiva, certo? Não é uma tarefa difícil. A gente toma com base alguns autores, certo? Mas esse conhecimento eu vejo que ele é essencial, inclusive para o professor, né, da educação, né, do nível da regular mesmo, do ensino regular. Então, aqui que nós temos que capacitar e oferecer formação continuada para esses professores, né? Porque nós temos estilos, né, de aprendizagem, estilos de ensino. Então, é sempre pensar, né, como ajudar o meu aluno a aprender, como ensinar, transmitir, mediar, né, como que eu faço isso, né, para ter, né, um respaldo, né, melhor de resposta daquele aluno. Então, a gente sabe hoje, né, que o processamento de informações, né, de um aluno, ele vai ser diferenciado de um aluno para o outro. Né? Então, alguns vão se valer de uma aula mais expositiva, outros não, outros vão precisar de recursos mais visuais. Né? Então, nós temos hoje até o que a gente fala que é um aprendizado, né, principalmente para a educação infantil, multissensorial. Então, por que multissensorial? Eu tenho que me valer de várias entradas sensoriais para que aquele aprendizado se efetive melhor, né, naquele sistema neuronal, né, funcionamento mesmo do cérebro daquela criança. Tá? Pode passar. Então, para isso, né, como eu falei para vocês, o conhecimento básico da neurociência cognitiva, então, só para vocês saberem, hoje um neurocientista cognitivo, ele vai ter um conhecimento de base celular e molecular da cognição, da neuroanatomia macroscópica e funcional do sistema nervoso,
tá? E todos os problemas desenvolvidos em psicologia cognitiva, principalmente de processamento de informações, certo? Pode passar. Tá? A psicologia cognitiva, né, ela vai trabalhar com um eixo muito importante, que são as representações e transformações mentais. Né? Então, se um educador entender, né, que para uma criança alcançar uma formação de conceitos e atuar, com, né, processos de abstração, ela tem que ter tido um bom desenvolvimento infantil, né? Ela tem que ter tido um desenvolvimento numa base de um processamento de informações sensoriais, né, e psicomotoras adequada, né? Porque essa criança vai alcançar as representações mentais que ela precisa fazer, certo? Né? E a partir disso, né, ela vai poder cada vez mais operar melhor mentalmente, né, viabilizando, né, o que nós chamamos aí, né, de toda a representação mental, formação de conceitos, certo? Atingindo um aprendizado de uma forma eficaz. Então, desde que a criança nasce, ela está formando representações mentais, né? E a formação do pensamento, então, ela se dá a partir disso. Então, é o professor entender esse eixo, né, de representações mentais, de operações mentais, onde que na educação infantil isso vai precisar ser melhor trabalhado, como que as crianças com processos sensoriais já, como os autistas, né, eles falham muito nisso, o que precisa ser feito, então, né, para que essa representação mental, ela possa vir. Né? Então, a representação mental são das nossas ações, das nossas experiências, né, de todas as nossas vivências, tá? Então, vamos passar para frente, por conta do tempo. Então, eu vou dar para vocês, né, alguns eixos básicos aqui, certo? Então, nós falamos, né, da psicologia cognitivista, da importância desse conhecimento, e chegamos na importância de um conhecimento de operações de pensamento, né, que já esse autor, o Hatz, falava na década de 70. Então, o professor, ele deve estar trabalhando com todos os seus alunos essas operações de pensamento, porque são essas operações que vão fazer com que se funcione, com que se chegue, né, até na BNCC, né, com as competências básicas. Então, se eu tenho um aluno que consegue ter um ótimo controle desse pensamento, formular uma hipótese, eu vou ter um cidadão mais ativo na sociedade, né, que saiba realizar, inclusive, uma leitura crítica. Então, esses aspectos, eles são, assim, essenciais de serem trabalhados durante todo o percurso escolar. Tá? É justamente aqui uma das ferramentas que a gente usa, né, de como ajudar, né, o meu aluno a aprender, tá? Porque isso vai ter um impacto na aprendizagem das diversas, né, matérias acadêmicas, ok? Pode passar? Um outro autor que ajuda muito na área, e que, ao meu ver, todos os educadores deveriam conhecer, é o Forstein. Alguns de vocês já devem, né, ter estudado, né, essa teoria dele, que é a teoria da modificabilidade cognitiva. Né, ele era um psicólogo, né, israelense, né, já faleceu, mas deixou uma contribuição muito grande na área. Tá? Então, ele vai trabalhar justamente ditando a teoria modificativa. Né? Então, ele propõe uma experiência de aprendizagem mediada, porque é de ação que ela tem que ser muito bem estabelecida, tá? Para que, de fato, a gente possa avançar com as habilidades cognitivas dos nossos alunos. Né? Então, ele propõe uma relação de funções cognitivas, um mapa cognitivo, e vai falar, né, da experiência de aprendizagem mediada. Então, é uma teoria, né, muito bonita. Ele tem um instrumento que alguns de vocês devem conhecer, que é o PEI, que é um programa de enriquecimento instrumental, né, que foi criado no período pós-guerra, justamente porque muitas crianças ficaram aquém dessas habilidades cognitivas, porque não estavam
acabam frequentando escola por privação, né, que elas tiveram, né, durante o período de guerra, tá? Então, ele acaba, de fato, né, contribuindo muito, né, para, né, o desenvolvimento das funções cognitivas. Pode passar, Márcia. Tá? Então, esse é o modelo de aprendizagem, né, do Forstein, mediada. Então, nós temos o S aqui, que é o estímulo, né, que está no ambiente, o H, que é o mediador humano, né, que vai fazer toda uma diferença na apresentação desses estímulos para o organismo, né, que, né, é o sujeito, né, que está aprendendo, certo? E depois ele faz a intervenção de novo para que esse organismo dê uma resposta adequada e adaptada ao meio. Então, é um processo que viabiliza um ensinar a pensar, é o que a gente chama de metacognição, tá? Então, a metacognição é isso, todos os alunos, eles vão se dando conta de quais operações mentais ele precisa fazer para chegar numa determinada resposta, e isso faz com que haja uma ampliação do campo mental, né, com uma boa mediação, que ele possa relacionar com fatos, aquele aprendizado mais acadêmico, por exemplo, com fatos da vida dele, né, com algum filme, com algum livro que ele já leu. Então, dessa forma, né, vai haver aí uma contribuição enorme, né, para essa modificabilidade cognitiva, porque hoje se sabe já, né, que esse cérebro, ele se desenvolve a partir do quê? Das experiências, das oportunidades, né, do meio, as oportunidades de aprendizagem, do que a gente fala, né, em termos, né, de um padrão neuronal que estava estabelecido, mas se essa criança não é estimulada, ela vai parar numa deficiência intelectual, ok? Pode passar. Tá. Outra grande contribuição que eu quero que vocês conheçam na área é o Vítor da Fonseca, né, que trabalha com essa tríade funcional da aprendizagem humana. Certo? Então, o Vítor da Fonseca, ele consegue fazer uma integração muito bacana das funções conativas, que são funções de ordem emocional, motivacional, a vontade, né, a disposição para fazer, para aprender, certo? Agora, essas funções conativas, que são de ordem afetiva, emocional, elas estão muito relacionadas às funções cognitivas e às funções executivas, que são funções cognitivas de alta ordem que a gente fala, certo? Então, o que nós temos de importante aqui? Se alguma função cognitiva ela não está funcionando de uma forma eficaz, por exemplo, a gente tem uma criança com dislexia ou com uma dificuldade na leitura, né? Um processamento de informações que não está funcionando bem na linguagem, ok? Essa criança ela vai ficando, claro, desmotivada, né, a ler, né, a entender, porque as tentativas que ela já fez foram frustrantes, certo? Então, a gente para de fazer uma análise reducionista, de estar vendo só o lado emocional. Então, um psicopedagogo hoje não cabe mais ele fazer uma análise estrita como essa. Ok? A gente tem que verificar o quê? O todo, né? Então, mas como é que estão as funções cognitivas e executivas, né, dessa criança? O que está acontecendo que esse processamento linguístico não está funcionando de forma eficaz? Então, é aquela mudança, né, do professor, né, e dos pais, inclusive, né, uma mudança de foco. Então, não é o aluno que tem preguiça, né? Não é preguiça, deve estar acontecendo algo ali, né? Não, na rede neuronal dele, que está falhando, nós precisamos entender, né, para que a gente possa ajudá-lo e deixá-lo ele, né, deixar o aluno mais colaborativo, né, mais motivado, certo, para o aprendizado, porque se a gente não vê isso, né, a criança vai ficando para trás, e aí a instalação de um fracasso escolar e a criança desiste da escola, mas isso acontece com vários, certo? Então, a gente não pode deixar ninguém para trás hoje. Às vezes, a falha só em funções executivas.
Então, se a gente tem um processo já de desenvolvimento que não, né, foi eficaz lá atrás, na psicomotricidade, no processamento sensório-motor, nós já vamos ter falhas de funções cognitivas, funções cognitivas, funções executivas. Tá? É essa compreensão dentro do desenvolvimento infantil que nós temos que ter hoje, certo? Pode passar. Tá. Outra contribuição do Vitor da Fonseca é essa, né? O modelo de processamento de informação da aprendizagem. Tá? Então, isso aqui também eu posso dizer assim que é um pulo do gato, que é um aspecto chave, né, da gente compreender, né, esse processamento de informação, esse funcionamento, né, todo cognitivo dessa criança. Então, isso, os profissionais hoje, eles precisam saber, eles precisam ter esse conhecimento. Tá? Então, como que, né, o cérebro humano lida com esse processamento? Então, nós temos uma recepção de informações, que é a entrada da informação. O aluno tem que ser capaz de captar, selecionar, classificar, integrar a informação, né? E juntamente com a memória, ele consegue organizar, né, integrar a informação aqui de uma forma mais efetiva, né, que são captadas, fazendo associações relevantes para que ele possa emitir uma resposta adequada. Então, se muitas crianças já com o processamento sensorial lá atrás e psicomotor afetado, a capacidade atencional dela até de fazer as captações e seleções do que é mais relevante já estão afetadas. Então, todo o restante vai estar também. Então, a resposta dessas crianças sempre é, né, desadaptada. Quer dizer, não acaba atingindo o objetivo da educação. Então, eu estou falando isso tanto em tarefas que a criança tem que resolver de uma forma cotidiana, quanto as atividades mais acadêmicas. Certo? Então, quantas vezes, às vezes, na escola, eles falam, nossa, Dejane, mas ele tropeça em tudo, deixa cair tudo, né? Aí não consegue focar a atenção no que é mais importante. Então, é claro, a escola está requisitando o tempo todo que a criança tenha um bom funcionamento, né? Uma integridade desse sistema nervoso central. Então, a nossa preocupação também é com as crianças aí que não têm essa integridade. E entender, né, que ela está deixando os objetos não está prestando atenção, não é porque ela quer, não é uma escolha dela, eu costumo falar, né? Não é uma opção, né? Ela não está conseguindo porque ela está apresentando lacunas no desenvolvimento infantil dela, tá? É isso que nós temos que considerar. Pode passar. Tá? Outra abordagem que eu gosto de apresentar muito para os professores e para os pais, né, é a Casa do Desenvolvimento Humano da Teresa Bolle, que ela vai explicar isso muito bem, né? Então, o desenvolvimento infantil, ele tem que ter uma base, né, muito bem estabelecida, né, de adequação desse processamento sensório-motor, como eu venho falando para vocês, para que a criança possa ter uma autorregulação e uma autoadaptabilidade ao meio. Assim, ela vai ser capaz, né, de ter um foco atencional melhor, né, de se valer daquelas instruções, né, mais tradicionais que a professora está fornecendo em sala de aula, tá? E ela vai crescendo em comunicação e linguagem, ela vai sendo no desenvolvimento cognitivo como um todo e nas competências sociais e emocionais dela, certo? Então, às vezes, eu tenho algumas crianças que eu recebo pequenas, e aí vem a dúvida dos pais, né, e de muitos professores, Dejane, mas não caberia fazer agora um treino de habilidades sociais? Eu falo, não agora tem outras necessidades a serem cumpridas. Então, quando a gente entende esse eixo do desenvolvimento infantil, a gente sabe disso, inclusive em termos de uma intervenção mais especializada. O que vem antes, né? O que eu preciso cumprir? Então, no momento que nós nos deparamos com uma criança, né, público-alvo da educação especial, né, a gente tem que oferecer uma proposta para ela que esteja adequada, de acordo com as premissas desse desenvolvimento infantil. A proposta pedagógica para aquele aluno, ele tem que vir, né, de acordo com esse desenvolvimento, porque senão se pula etapas.
né? Muitas vezes, vou dar um exemplo simples para vocês, né? Falando para a criança fazer uma cópia, né? Enquanto ela mal consegue, né, jogar uma bola ao cesto, certo? Então, quantas crianças com uma dispraxia motora global, né, têm dificuldades depois na aprendizagem? Porque, né, é um todo esse desenvolvimento. Ela não cumpriu ainda etapas anteriores. Então, nós não podemos sobrecarregar essa criança, porque se a gente sobrecarrega, o que eu tenho visto é que a gente gera ansiedade, a gente gera um problemão de saúde mental. Né? A gente vai gerando ansiedade, depressão nas crianças. Aí o que acontece? A escola reclama, né, tem uma reclamação, dentro de uma visão tradicional que eu estou falando para vocês, certo? Que essa criança ela não está fazendo as tarefas que são solicitadas, que ela está se negando, né? Ela até tentou, ficou cansada, desistiu. E aí, se a gente não vê isso, né, como um problema do desenvolvimento, a gente também não propõe intervenção adequada. Então, essa criança, ela acaba saindo, aí os pais levam no psiquiatra, ela é medicada, aí ela volta para a escola e nada se modifica na escola, em prol da saúde mental dela, certo? E eu que estou na clínica, eu tenho visto muito isso, né? O nível de ansiedade das crianças, certo? E esse nível de ansiedade, ele abaixa quando a criança, o adolescente, ele entende, né, que adaptações estão feitas, que estão olhando para a dificuldade dele, certo? E que estão respeitando isso, porque isso é uma questão mesmo de inclusão, né, de direitos humanos, né, como eu costumo dizer. Pode passar. Tá? Então, a inclusão ela vem hoje, né, com um novo paradigma que é transdisciplinar, né, para atender a neurodiversidade. O sistema educacional ele tem que ser flexibilizado e todo o processo de ensino e aprendizagem ele precisa ser ressignificado. Né? A gente, de forma geral, né, estou falando até os próprios profissionais, a escola, a gente não teve que flexibilizar agora durante a pandemia? Vocês concordam? Né? Então, estamos todos, se a gente não fosse flexível, a gente não conseguiria atender as demandas. Né? Mesmo eu, para estar hoje aqui conversando com vocês, houve uma flexibilização, né, de fazer uma palestra online, que é claro, né, eu como profissional estou bem menos habituada a fazer isso. Né? Então, eu e o Márcio, a gente demorou um pouquinho para conseguir colocar os slides, né, e tudo isso é um aprendizado que deve ser respeitado, né. Então, essa flexibilização do sistema educacional é um ponto-chave, tá? É entender, né, sob uma outra ótica. Pode passar. Tá? E aí a gente pode considerar um pouco como é que tem sido feito, então, avaliações dos profissionais de saúde para atender esse público-alvo da educação especial, certo? Por que eu quero que vocês tenham esse conhecimento? Tá? Porque eu quero que vocês conversem com a equipe que atenda aquela criança de uma outra forma. Eu quero que, sim, a escola se posicione de uma forma diferente para que o profissional, ele possa, né, auxiliar, né, que ele possa ajudar. Então, os profissionais que acompanham as crianças, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, sabe, essa equipe toda especializada, eles precisam ir até a escola, eles precisam conversar com vocês, eles precisam explicar o que está acontecendo com aquela criança em termos cognitivos, de funcionamento cognitivo, o que ele está dando conta e o que ele não está dando conta. Então, eu quero que vocês, né, solicitem isso para os profissionais que atendem as suas crianças. Tá? Então, óbvio que a gente tem aqui um dilema na área, né? A gente tem aqui uma dificuldade, tá? Pode passar. Porque hoje as avaliações neuropsicológicas, elas estão em alta, certo? Como se até não houvesse outros tipos de avaliações, né? E uma boa avaliação psicológica com base cognitivista, ela supre essa necessidade, né, de se fazer um perfil da criança,
tá? Que possa ajudar, sim, né, nesse processo todo de inclusão, de atendimento às necessidades específicas daquela criança, tá? O que acontece hoje é que os neuropsicólogos estão usando um estilo, né, de avaliação que é muito psicométrico. Então, às vezes, pego algumas avaliações anteriores, feitas por outros profissionais, que, assim, um monte de tabela, um monte de número, fica só aquele dado quantitativo solto, sem uma integração do histórico escolar daquela criança, do histórico de vida, sem uma análise minuciosa da qualidade de resposta que ela me fornece, que isso é muito rico numa avaliação, sem dados de observação, ou seja, sem uma caracterização eficaz daquela criança. Então, um bom profissional, ele vai fazer uma avaliação, ainda que neuropsicológica, dentro desses dois estilos. Então, o dado psicométrico, quantitativo é importante? Mas não é só isso, né? A gente tem um estilo ideográfico de caracterização daquela criança como um ser único, que é extremamente relevante. Por quê? Né? Não adianta a gente só pensar numa questão do diagnóstico. Pode passar, Márcia. Tá? Não adianta, às vezes, eu chegar e falar para vocês, a criança tem dislexia. Eu dei o diagnóstico e fui embora. Leva lá o laudo para a escola que se vire, certo? Só que existem vários tipos de dislexia. Dentro da dislexia, cada criança é uma. Dentro do autismo, cada criança é uma. É claro que existem alguns eixos ali, né? Que são norteadores desse diagnóstico, mas isso não é o suficiente para que se atenda às necessidades específicas das crianças educacionais. Não é o suficiente, tá? Não é com o diagnóstico que vocês vão conseguir fazer a diferença para aquela criança. Ele é importante, quando ele é muito bem empregado no final, né? Porque a gente ainda conta com diagnósticos errôneos, certo? Então, a avaliação, ela tem que ser um processo amplo, ela precisa ser um processo de conhecimento das características individuais, ela deve ser integral, né? Ela que vai permitir, então, estabelecer programas de intervenção adequados a cada caso, tá? Então, é um processo também que a gente chama prospectivo. Pode passar. Tá? Aqui eu coloquei, né, alguns dados de uma avaliação psicológica integral, né, então são vários aspectos que devem ser considerados, mas eu vou deixar os slides com vocês depois. Pode passar? Tá? Então, a gente conclui com uma avaliação psicológica bem delineada, ela vai fazer o quê? Uma caracterização do aluno. E essa caracterização é melhor do que o diagnóstico, do que o rótulo. É essa caracterização que vai identificar tanto as potencialidades e habilidades que ele tem, como as dificuldades e os déficits. E é a partir disso que vai ajudar vocês, né, a construírem até um programa educacional individualizado, que é o PEI, né, que está sendo tão requisitado hoje. Ok? Pode passar? Tá? Então, a educação especial, é claro, né, ela vai se valer, né, de técnicas, né, específicas, né, para atender a esse público-alvo da educação especial, né, dentro de um processo de inclusão que deve ser muito responsável, porque não é um processo fácil de ser feito, né? Esse atendimento, né, a esse público-alvo, né, da educação especial, ele é algo de construção, né, de compreensão, né? Não é algo que vai ser elaborado rapidamente, tá? Então, hoje nós temos na legislação, né, que essas pessoas, né, público-alvo da educação especial, são pessoas, na lei, né, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades. Então, é claro que essa nomenclatura, ela também já se modificou. Hoje nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento, essa é a nomenclatura mais atualizada, certo? E as altas habilidades também. Pode passar. O próprio transtorno do neurodesenvolvimento, gente, ele abrange, né, a deficiência intelectual,
né, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno de linguagem, o transtorno de comunicação social, os transtornos de aprendizagem, certo? Então, são vários transtornos de neurodesenvolvimento que nós temos que vão, claro, vão precisar que seja realizado um atendimento, né, mais específico para essas pessoas, ok? Então, a escola hoje, né, dentro de um processo de inclusão responsável, ela precisa garantir os serviços de apoio mais especializados, tá? Isso é um imperativo moral para a sociedade. Acho que a gente não precisa, né, mais ficar lembrando, né, sobre isso. Ela tem que acontecer, né, a inclusão, ok? E a gente tem que procurar, sim, fazer da melhor forma possível. Vamos lá, da forma adequada. Pode passar. Então, algumas das legislações, né, que vão ajudar e auxiliar no processo de inclusão, certo? Nós temos aí a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, né, o decreto 7.611, essa lei 16.925, que vai falar da capacitação do corpo docente, e vocês tiveram uma live ontem falando da BNCC, o quanto ela já foi construída dentro, né, dos preceitos da educação inclusiva, ok? Pode passar. Tá? Então, o que nós temos que ter hoje, certo? O psicólogo escolar, o psicopedagogo, o professor de educação especial, tá? Que tenha esse conhecimento em neurociência da educação e desenvolvimento infantil, como eu já venho falando para vocês, certo? E eu fico pensando nessas crianças, como eu falei para vocês, que não chegam ao consultório, que não chegam, né, a ter profissionais especializados, né? Porque é uma equipe, inclusive, que sai caro para os pais, né? São tratamentos caros, né? São intervenções e avaliações que não são baratas e a gente sabe que os convênios não cobrem. Tá? Então, há de se pensar se a escola, né, tem, ao meu ver, essa necessidade de se empoderar mais em relação ao certo? Eu vejo a necessidade de uma assessoria de profissionais de saúde. Então, alguns alunos, né, a gente sabe que eles não estão respondendo bem, né, ao ensino que é proporcionado, né, em sala de aula regular. O que nós podemos fazer por esse aluno? O que está acontecendo? Então, se um bom psicopedagogo e psicólogo escolar, né, que já tenham esse conhecimento, já vão ajudar um pouco, né, na forma de aprendizado desse aluno, no que pode ser feito, certo? E, possivelmente, uma equipe de apoio com, claro, né, um conhecimento mais profundo, mais especializado, que possa fazer, né, algo que é muito importante, que é a relação, né, desse funcionamento todo cognitivo com o aprendizado acadêmico. Então, o que está acontecendo com essa criança, que às vezes no português, né, ela tira nota alta, ela vai bem, mas na matemática, né, não vai. O aprendizado está falhando, o que ficou de lacunas, né, e onde que vai poder ser retomado, certo? Então, o professor, ele precisa entender que precisa, né, de novo, das noções da neurociência cognitiva para avançar também nesse conteúdo pedagógico, porque se ele avança, né, sem considerar a necessidade daquela criança, ainda que ela não tenha um diagnóstico, ainda que ela não tenha passado por uma avaliação, aquela criança vai ficar para trás. Né? E aí, ela vai ser uma criança que vai repetir de ano, que vai desistir da escola, que não vai fazer uma faculdade, e a gente perde de ajudar um ser humano. É isso que não pode acontecer, nenhuma criança pode ficar para trás, tá? Pode passar? Então, esse trabalho em conjunto com a equipe clínica, ela é fundamental. Então, os coordenadores precisam chamar esses profissionais para conversar.
né, esses profissionais que estão com a criança, e a escola, né, também precisa se empoderar cada vez mais, né, diante, né, dessas dificuldades que eles vêm apresentando com uma formação de uma equipe escolar que seja também eficiente, ok? Pode passar. Assim, né, nós vamos conseguir consolidar a neuroaprendizagem. E muitos de vocês já devem, claro, ter escutado falar do programa de ensino individualizado. Né? Então, o PEI ele tem sido muito divulgado. Nesse período, então, de pandemia, o que teve de live sobre o PEI, né, em várias plataformas de educação, não poucos. Né? Eu assisti, inclusive, alguns. Tá? Então, essa elaboração de um programa, né, educacional individualizado hoje, é um ponto de honra hoje, ela deve acontecer, tá? Essa elaboração que vai permitir que haja, então, uma consolidação, né, da neuroaprendizagem para esses alunos público-alvo da educação especial. Certo? Ela vai contar com estratégias para os professores, com auxílio nas adaptações curriculares e confecções de materiais. Agora, eu vou falar para vocês que aqui no Brasil ainda é algo muito novo. Eu, né, estou aqui em São José dos Campos e vocês até podem me perguntar, Dejanane, você já participou da elaboração de algum programa como esse? E eu vou ser muito sincera para vocês, não, eu nunca participei. Né, porque ainda não houve uma compreensão né, do âmbito escolar também entender que a elaboração desse programa, né, ele é necessário a participação de todos, da família, dos profissionais e dos professores de toda a equipe escolar, certo? É uma responsabilidade de todos nós. Certo? Mas a escola que fica responsável em fazer. Então, eu sempre me coloco à disposição, mas nunca me chamaram, né, para eu fazer a elaboração de um PEI. Porque as escolas também ainda estão aprendendo como faz, né, como que deve fazer isso, como que isso deve ser executado. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações básicas do PEI. Eu posso me estender um pouco mais aqui na minha apresentação, vão me dar um pouquinho mais de tempo? Oi, doutora. É Iolene. Você tem mais 15 minutos, querida. Tá bom. Então, vamos lá. Tá? Então, o programa educacional individualizado é como a gente vai garantir essas necessidades, é a forma de garantir essas necessidades específicas. Pode passar. Tá? A escola, ela é uma prestadora de serviço, correto? Né? Então, nós temos que ter um planejamento que seja centrado na pessoa e não na instituição. Então, não adianta a escola ter um modelo de atuação que é tamanho único e que todas as crianças se encaixar dentro desse modelo, porque isso é falar do paradigma anterior, isso é falar de um paradigma, né, de normatização, tá? É necessário que haja um planejamento para atender às necessidades específicas, né, daquela pessoa que é o público-alvo da educação especial. Pode passar. Tá? Nós temos várias, né, variações desse planejamento centrado na pessoa, em outros países, né, os Estados Unidos, que está caminhando muito bem nesse aspecto, a Itália. Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, ao meu ver, né, em relação a fazer um delineamento de um programa como esse. E ele pode ser tanto, né, focalizado no período da vida escolar, como no processo de desenvolvimento profissional, tanto no ciclo vital. É claro que para nós vai interessar o período de vida escolar. Pode passar. Tá? Então, o que o PEI é? Ele é um documento, um registro com a finalidade de promover e garantir a aprendizagem desses estudantes. Ele é baseado na individualidade e nas necessidades de cada aluno. Pode passar. Como um ser único. Tá? Então, aqui eu coloquei as características do PEI, tá? Utilizar e aperfeiçoar todo o processo de ensino-aprendizagem e também as avaliações. Pode passar.
Então, não adianta, né, eu fazer algumas propostas de atividades adaptadas para uma criança se eu não tenho os objetivos claros do que eu vou atingir com aquela atividade. Né? E muitas vezes o que acontece? A atividade é dada, né, e nunca mais se repete, né, uma atividade para atender aquela necessidade específica. Então, esse processo ainda de inclusão, ao meu ver, ele está acontecendo de uma forma muito caseira. Os professores fazem atividades adaptadas, pegam na internet ideias, ótimo, mas não sabem muito bem que objetivo que eles vão atingir com aquilo e que aquela criança, de fato, necessita daquele tipo de atividade naquele momento, tá? Então, a partir do PEI, que são criados e modificados os serviços e suportes que são realizados para aquela criança. Pode passar. Vou mais rapidinho. O PEI é construído, então, por meio de um processo, esse slide aqui é muito importante, tá? O primeiro processo, então, é uma avaliação da criança, uma avaliação do repertório acadêmico, uma avaliação psicopedagógica que compreenda, claro, né, todo o funcionamento ali neuronal daquela criança nesse processo de ensino-aprendizagem. Uma descrição pormenorizada do que foi avaliado no aluno, e uma realização das relações da avaliação psicopedagógica junto aos professores com a programação individual. Essas relações, né, são também o pulo do gato, né, para que a gente possa selecionar atividades que serão, de fato, importantes para aquela criança. Tá? E, por último, sim, aí vem o preenchimento do PEI. Descrever, especificar, justificar a resposta educacional dirigida ao estudante de forma que seja clara e compreensível. Pode passar. Tá? O PEI, ele tem uma sequência, ele vai caminhar nas premissas do desenvolvimento infantil. Tá? Então, é isso que vai garantir que lacunas, né, de aprendizagem não fiquem instaladas. Então, temos que começar lá na educação infantil com as noções básicas. Certo? Então, como é que eu vou, né, passar para algo mais complexo se aquela criança não atingiu as noções básicas psicopedagógicas ainda? Ok? Pode passar. Tá? As modificações e acomodações apropriadas em salas de aula. Então, aqui, por exemplo, o terapeuta ocupacional, né, vai poder falar para a gente quais são, né, as necessidades mesmo da criança. Então, o que ele apresenta de alteração de processamento sensorial e o que a escola vai ter que modificar e acomodar. Então, em questão de sons, de cheiros, luminosidade da sala, temperatura da sala, o tipo de assento a ser utilizado, né? Muitas crianças não suportam, né, com alterações sensoriais, né, que na grande maioria são os autistas, eles não suportam, às vezes, se eles tiverem alteração nessa questão do cheiro, ficar perto da cantina, né, uma sala de aula que fica do lado da cantina da escola. Então, só para exemplificar o quanto pormenorizada é essa, né, essa avaliação, tá? O delineamento desse programa educacional especializado. Pode passar. Vamos em frente. Tá? E aí, sim, o professor vai poder buscar as práticas pedagógicas e as adaptações. Aí ele vai buscar mesmo dicas de como estimular cada área. E o profissional que atende a criança deve ajudar, inclusive, nessas dicas. Né? Montar materiais, elaborar até um banco de dados de atividades, o professor pode fazer isso. Né? Isso que a gente fala das atividades adaptadas, mas elas têm que responder a um objetivo para aquela criança. Tá? Não pode ser feito, como eu falei para vocês, de uma forma no escuro, de uma forma caseira. Ok? Pode passar para frente. Tá? As tecnologias assistivas, o currículo adaptado, avaliações adaptadas, também tem que constar, né, nesse programa educacional individualizado. Pode passar? Tá? E aqui nós temos os requisitos básicos do PEI que eu vou deixar para vocês, né? Mas vocês encontram bastante material na internet, né, de bons, né, profissionais que estão falando
realmente do PEI, como que ele, né, deve ser, como que ele deve ser realmente construído. Tá? Então, o que ele precisa contar? Informações, né, mais básicas do aluno, a descrição do estado atual do aluno, né, o planejamento, né, com metas mensuráveis, tá? Serviços de apoio, acomodações, aquilo tudo que a gente já falou um pouco. Pode passar para frente. Tá? E, inclusive, né, como a condição do aluno também afeta a participação dele no currículo geral e como ele será envolvido em atividades do currículo geral, extracurriculares e não acadêmicas. Então, a maior dificuldade, às vezes, a gente tem as crianças, né, principalmente os autistas, participarem das atividades que são proporcionadas, festa junina, né, feira de ciências. Então, né, muitas vezes eles são deixados de lado, eles acabam não participando dessas atividades, mas eles devem participar, e como eles devem participar, certo? Vai depender da caracterização dele que estiver no PEI. Pode passar? Aqui a BNCC, né, que vai abrir as possibilidades de construção de uma educação inclusiva, né, auxiliando, né, os alunos que precisam de um PEI, porque ela deixa, né, de uma forma bem marcante, né, essa necessidade, né, da educação inclusiva. Pode passar. Tá? Aqui eu vou deixar para vocês, né, um pouco do trabalho que eu estou realizando junto à minha equipe. Nós estamos lançando uma plataforma digital, né, que chama Sereus, certo? E que vai fazer toda a verificação das competências da criança, né? Então, é algo que não existe ainda, né, e que deve auxiliar muito, né, as escolas. Então, ali vai constar toda a avaliação da criança, essa verificação de competências, o mapeamento de suas necessidades e vai também proporcionar, né, esse monitoramento que a criança precisa ter em relação a esse aprendizado todo acadêmico, né, e desse desenvolvimento, certo? Eu vou deixar aqui, né, a plataforma deve ser lançada no final do ano, né, a gente está construindo ainda essa ferramenta. Tá? Então, daqui, o PEI já vai sair praticamente pronto, né? Essa vai ser uma contribuição bacana para a área. Pode passar? Tá? Aqui tem outros impactos da neurociência na educação, eu não vou me ater porque o meu tempo já está acabando, certo? Mas existem, né, várias outras formas, né, da neurociência contribuir também nesse processo aí, né, educacional. Pode passar. Pode passar, Márcio, por favor. Tá? Eu vou deixar também como uma proposta aqui de pesquisa para vocês a RTI, que é um modelo americano, é um modelo bastante promissor, né, de estudantes que estão em risco de transtorno de aprendizagem, né, ou outros transtornos. Então, a RTI, ela dá para a escola esse empoderamento da escola fazer algumas identificações das dificuldades das crianças, agir no próprio contexto escolar, certo? Monitorar o avanço dessa criança, algumas voltam, né, de uma forma a acompanhar o ensino regular, outras vão precisar de um tempo maior, e aquelas que ainda não avançarem, essas sim vão passar por uma avaliação. Então, vou pegar todo um processo para poder mandar uma criança para uma avaliação mais especializada. Tá? Então, fica aí para vocês a dica, né, de vocês procurarem na literatura sobre a RTI, porque é um modelo que vale muito a pena conhecer. Um dia o Brasil, a gente ainda chega lá. Pode passar? Mais um pouco da RTI, vai, pode passar, Márcio, pode passar? Pode passar? Tá? Então, né, de considerações, o PEI é um instrumento indispensável, a formação continuada dos professores também, né, nós temos que ter o empoderamento da equipe escolar e o investimento numa equipe MEM especializada em educação especial, certo? Pode passar. Família, escola e os profissionais devem trabalhar conjuntamente, considerando-se a plasticidade neuronal. Nem todas as crianças com dificuldades possuem um transtorno do neurodesenvolvimento,
tá? E compreender, né, a compreensão desse sentido ético da inclusão, né? Então, a escola tem a cultura da inclusão, né? O que nós podemos fazer para ajudar aquela criança, ok? E aí a gente finaliza, tá? Muito obrigada. Aí está o meu contato, né, da Caleidoscópio. Eu deixo aqui o meu número do celular, que é o WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada e desculpa passar do tempo. Ok, professora Dejanane, muito obrigado. Foi excelente sua apresentação. Eu creio que todos nós estamos bastante instruídos e instrumentalizados sobre como instalarmos a nossa escola inclusiva, né? Eu acho que o desafio de nós educadores é cumprirmos essa tarefa da inclusão, que, no meu modo de entender, não se limita somente àqueles estudantes com dificuldades de aprendizagem, mas tem outros casos também que nós precisamos incluir. Na verdade, precisamos incluir um por um, né? Eu tenho, doutora Dejanane, eu tenho meditado bastante, refletido sobre a questão da missão missão de nós educadores. E tenho chegado à conclusão que a missão da escola talvez não seja somente ensinar, né? Mas nós precisamos garantir que o estudante aprenda. Enquanto o estudante não aprender, talvez a escola e o professor não tenham cumprido o seu papel. E eu creio que essa sua apresentação, essa sua palestra, ela traz essa realidade para nós, né, numa dimensão dessa criança, desse estudante que tem as suas dificuldades de aprendizagem, né? Então, fica aí esse alerta para nós, gestores e educadores, né, de que nós precisamos tratar os estudantes da sua individualidade. Uma questão que afeta a civilização, talvez não é só na escola, é que a nossa sociedade, a nossa civilização, ela é muito focada nos processos, né? Até a escola também. Nós temos o processo de ensino-aprendizagem e a escola se dedica a gerenciar, a gerir a aprendizagem do estudante, ensina e vê quanto é que ele aprendeu e tem os indicadores, mas talvez pouquíssimas pessoas, pouquíssimos especialistas, e na escola também é desse jeito, esteja com foco no ser humano, no estudante. Eu creio que esse é o desafio da escola, colocar o foco não no processo, mas no estudante, procurando descobrir quais as suas, não vou nem dizer as suas dificuldades, né? Seja no processo e na escola. Como o estudante aprende. O desafio nosso, acho que é esse. A gente buscar como cada... Ele ficou, Iolene, sem o microfone. Valceni, você está mutado. Desculpa aí que eu cliquei aqui, gente, e estou falando aqui há uns 2 minutos. Agradeço aí quem me avisou aí, viu, gente? Eu estou falando aqui, mas eu repito aqui. Então, eu agradeci, né? Eu agradeci a professora Dejanane pela apresentação excelente, né? E eu creio que ela trouxe para nós esse alerta, né, de que nós, educadores e gestores, precisamos enfrentar esse desafio de instalar a escola inclusiva, tá? E que eu creio que esse talvez seja mesmo o desejo de todos nós que queremos ser eficientes na nossa tarefa, né, de educar. Uma realidade que eu creio que afeta toda a civilização e a escola também, a gente tem muito foco nos processos, né? E a própria escola, ela coloca muito foco no processo pedagógico, processo disso, processo daquilo, né? É o processo também de você acompanhar a aprendizagem do estudante, né? Então, ao ensino, então você vai lá e quer medir o quanto ele aprendeu. Então, muito foco nas avaliações, mas talvez haja pouquíssimos especialistas colocando o foco no ser humano, no estudante,
procurando descobrir como ele aprende, porque se a gente ensinar da forma que o aluno, o estudante aprenda, certamente ele vai aprender. Sim. Porque ele sai de casa, todos nós acordamos, tá certo? Nós acordamos querendo ser o melhor professor, o melhor diretor, o melhor estudante, né? E se a gente não vai conseguir, é porque alguém não vai nos ajudar, né? Então, é necessário que a gente saiba que nós temos esse desafio pela frente. A escola tem, né? Aprendizagem é algo mais sagrado para o ser humano, que é por meio dela que nós geramos a competência, e se a gente não aprendeu, a gente não vai ser competente, vai ser um fracasso, e isso é um problema, até, é uma questão, acho que, de dimensão espiritual, na minha visão, tá? O ser humano ele foi criado para o sucesso, e cabe aos educadores, à escola, enfrentar esse desafio, e essa palestra, essa apresentação da professora Dejanane, ela traz para nós essa reflexão. Então, eu quero agora franquear a palavra, se alguém tem alguma questão, né? Tem aqui o nosso chat, aqui se tem já alguma questão colocada. Se não, quem quiser fazer uma pergunta, pode assumir o microfone aí, primeiro abre, não faça igual eu, né? Abre o microfone, pode dizer o seu nome e fazer a pergunta para a professora Dejanane. Enquanto vocês não falam, eu quero registrar a presença aqui do pastor Roberto Vieira Macharete, ele que é presidente da Junta de Educação da Convenção Batista Mineira, portanto, é meu chefe, então eu tenho que registrar a presença dele, tá? Agradeço. E todos vocês são pessoas importantes também, né? A frequência nessa live está excelente, quero agradecer a vocês, né? Lembrar que todas as quintas-feiras teríamos outras lives, assuntos muito relevantes. Quero agradecer aí o apoio da professora Iolene, né, que está conosco, do professor Mário Jorge Castellani, né, que é o diretor executivo da NEB, que tem organizado esses fóruns, né, tem sido excelente, e é uma oportunidade bastante interessante para aqueles que querem se capacitar e crescer como profissionais. Agradeço muito. A palavra está franqueada. Antes de o Castellani fazer aí o encerramento, eu quero agradecer a presença de todos que fizeram aí as suas inscrições. A minha equipe da Iolene Lima Consultoria agradece. Temos o apoio, quero deixar registrado, Castellani, do Fera em TI, que é o Marcel, que está aqui conosco, né, da Educa Soluções Tecnológicas. E aí, se alguém precisar de ajuda, quiser fazer uma live com a sua comunidade escolar, precisar aí de alguma ajuda até para o Google for Education, o Marcel, por meio da Educa Soluções, está à disposição aí para ajudar, você pode me chamar, aí eu passo o contato do Marcel para você. Nós estamos no momento de compartilhar, né? Então, a gente precisa aí de ajudas e parcerias para que a gente possa compartilhar aí nesse tempo onde nós estamos meio que trancafiados. Castellani, é contigo. Eu gostaria, então, de agradecer a todos vocês, a doutora Dejanane, né, por essa brilhante palestra, e anunciar também as próximas 2 palestras. No próximo dia 15, segunda-feira, às 18 horas, nós teremos uma importante palestra pela professora Iolene Lima, com o tema Protocolos da Gestão Escolar para a Volta das Aulas Presenciais, a migração inversa. Nós, inclusive, autorizamos as escolas a publicarem isso para os pais de alunos, para que eles possam participar também. E a nossa próxima palestra, aqui do nosso encontro educacional, não é? Será no dia 18, na próxima quinta-feira, às 17 horas, com o professor Jader Truel. Ele vai estar falando sobre gestão 4.0, o novo mercado educacional. Então, vale a pena. Não percam essas 2 palestras. Eu agradeço cada um de vocês, agradeço aí o nosso presidente, todos vocês que estão aí conosco. Nosso muito obrigado. E eu peço que Deus abençoe cada um de vocês, o colégio de vocês, a instituição da qual vocês fazem parte, e que Deus possa estar conduzindo os nossos mais
de 90 colégios batistas no Brasil. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado. E segunda-feira, às 18 horas, estaremos juntos novamente. Professor Valceni. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Um abraço, gente. Obrigada. Eu agradeço também a presença de todos. Muito obrigada, né, pela oportunidade de realmente falar aqui um tema tão relevante e que é tão denso. E o tempo é curto, né, Iolene? É curto mesmo, minha querida, mas você foi fantástica. Você foi fantástica. Muito obrigada. Tá, obrigado. Espero ter cumprido os objetivos. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.